Mais uma vez, sejam bem-vindos ao nosso canal. Vamos hoje conversar um pouco sobre uma estrutura muito importante, que é a coluna vertebral. Então, é uma estrutura que tem uma grande função, né, de proteger também a coluna, a medula espinhal, né, ela que protege aqui ao longo dos seus forames vertebrais a medula espinhal, e ela tem uma grande importância na estrutura do corpo como um todo, né, sobretudo na região da região superior do corpo. Então, nós podemos observar que as vértebras, elas, embora tenham características semelhantes, algumas características e estruturas comuns, cada uma delas tem suas particularidades anatômicas. Nós vamos aqui abordar um pouco cada uma dessas vértebras, ok? E aqui nós estamos observando que numa visão lateral, nós podemos identificar curvaturas nessa coluna vertebral, ou seja, ela não é totalmente reta, ela apresenta curvaturas, olha, então ela apresenta uma curvatura aqui nessa região, desse grupo de vértebras, que nós chamamos de vértebras cervicais, um total de 7 vértebras cervicais, nós temos um total de 12 vértebras lombares, aqui representada, nós temos mais um total de 5 vértebras lombares, 5 vértebras sacrais e 3 coxígeas. E ao longo de todo esse trajeto, né, dessas vértebras, vamos dizer assim, nós temos curvaturas. Então, nós temos aqui uma curvatura cervical, que é uma curvatura semelhante à que nós observamos aqui nas vértebras lombares, e nós damos o nome de lordose. Então, assim, nós temos a lordose lombar e a lordose cervical. Observamos que a concavidade aqui ela é posterior. Nós já temos aqui também, na coluna torácica, uma curvatura já mais semelhante à da coluna, que é da estrutura da região sacral e coxígea, onde a sua concavidade aqui está anteriormente. Ela recebe, então, o nome de cifose. Então, nós temos aqui a cifose torácica e a cifose sacral. Então, as curvaturas da coluna vertebral são uma lordose cervical, cifose torácica, lordose lombar e cifose sacral. Ok? Isso numa visão lateral. Numa visão anterior às vértebras, a coluna vertebral, numa visão anterior, normalmente nós observamos dessa forma. Não aparece curvatura nenhuma. Normalmente, fisiologicamente, numa visão anterior, nós não observamos curvaturas. Também na visão posterior ocorre da mesma forma. Nós não observamos curvaturas. A coluna ela é reta dessas visões. Nós observamos a curvatura na visão lateral. Mas, professor, se tiver uma curvatura aqui que eu observo na visão anterior ou posterior, é um estado patológico. Nós vamos chamar de escoliose, que ela pode ser para a direita, para a esquerda, pode ser de compensação, pode ser com uma estrutura, lembrando a letra, um S, tá certo? Assim também como pode acontecer um aumento dessas curvaturas, apresentando uma hiperlordose ou mesmo uma hipercifose. Também são estados alterados, ok? Precisam ser evitados e corrigidos. Okay? Observando, então, como havíamos falado, as estruturas das vértebras, cada uma tem características diferentes. Então, nós vamos agora observar em detalhes, com mais detalhes, cada uma dessas vértebras, tá, ok? Iniciando com as primeiras vértebras cervicais. Assim, nós observamos aqui as duas primeiras vértebras cervicais, ok? Que são consideradas vértebras atípicas. Ou seja, por que são atípicas? Porque elas são diferentes das demais vértebras. Elas não têm as mesmas estruturas que as outras vértebras apresentam. Então, aqui nós temos aqui a primeira vértebra, que recebe o nome de Atlas,
que é um titã da mitologia grega, né, que sustenta o globo terrestre. Isso é uma analogia, né, porque aqui ela sustenta o crânio, né, a caixa craniana. E ela está intimamente ligada aqui com o áxis, que é a sua vértebra, a segunda vértebra cervical. Então, aqui nós observamos essa ligação, onde o áxis ali apresenta um eixo, né, que até se projeta, que é para além da articulação com o atlas, e na parte superior nós temos aqui a ligação, olha, com o côndilo do occipital, tá certo? Que são as estruturas que vão se ligar na face articular superior do atlas. Então, eu vou aqui retirar essas estruturas para que a gente possa observar com mais detalhes o atlas. Eu vou retirar essas duas estruturas aqui, o axis e o occipital, para que a gente possa observar aqui com mais detalhes o atlas. Então, aqui essa é uma visão anterior, nós observamos anteriormente aqui essa estrutura, né, que é o tubérculo anterior do atlas, ele não apresenta um corpo vertebral, certo? E aqui nós temos a região, ó, superior, né, a visão superior do atlas. Então, nós vamos observar, tirar essas estruturas aqui também. Nós vamos observar essas diferentes estruturas aqui do atlas, certo? Que elas são estruturas atípicas, né? Diferentes em todas as vértebras. Algumas estão presentes também, outras são totalmente diferentes, tá? Então, nós vamos observar, a primeira diferença é o tamanho, né? Ela é bem menor do que as demais vértebras, ela não apresenta um corpo vertebral, mas ela aqui apresenta uma face articular superior, na qual vai se ligar com o côndilo do occipital, tá certo? Na região inferior, nós observamos um formato diferente, ela é um pouco mais alongada, aliás, é um pouco mais redonda, em comparação com a superior, que é mais alongada, mais estreita, no sentido lateral. Ok? Então, aqui a superior, e aqui observamos a inferior, que é mais larga um pouco. Ok? Então, ela apresenta aqui ainda essa região aqui para articulação com dente, essa fóvea para articulação com dente do axis, então já vê essa estrutura. Aqui o tubérculo posterior, aqui o arco posterior da vértebra do atlas, o processo transverso, aqui nessa estrutura ainda rudimentar do processo transverso, ela apresenta aqui um forame transverso, uma estrutura que só as vértebras cervicais têm, tá? Um forame que só as cervicais têm. Ok? Então, aqui nós temos a visão de uma vértebra de um atlas. Ela está relacionada, como já falamos, com a segunda vértebra, que é o axis. Eu vou apresentar aqui alguns detalhes a mais do axis na nossa aula. Aqui está, então, a segunda vértebra cervical, que é o axis, representado aqui, na que nós podemos observar a sua relação com o atlas, aqui, né, superiormente, e aqui com a terceira vértebra cervical, certo? Então, já é uma vértebra que apresenta algumas características, ó, já tem um corpo, ok? Mas ela tem aqui essa estrutura bem diferente, que é o dente do axis, ou o processo odontoide do axis. Também, da mesma forma, tem um processo transverso, ainda pequeno, rudimentar, e um forame transverso também está presente nela. Eu vou retirar aqui as duas estruturas, para que a gente possa ver, estudar melhor, observar melhor o axis em si. Então, na visão lateral aqui, nós já observamos, olha, ele apresenta aqui uma estrutura que é onde vai ter a face articular, onde vai se ligar aqui a face articular superior, que vai se ligar com a face articular inferior do atlas. Nós temos aqui um processo articular inferior, também com a face articular inferior, que vai se ligar com a terceira vértebra cervical, certo? Aqui já apresenta um processo espinhoso, tá? Já apresenta um processo espinhoso. Como uma vértebra cervical, ela tem essa característica também, ó, de um processo espinhoso ser bífido, dividido, né, parecido uma língua de uma cobra, né, dividido, ó, em duas pontas, tá?
processo espinhoso bífido, e também já tem aqui o forame, também tem o forame transverso, né, como eu já falei, só as vértebras cervicais têm. Então, aqui nós temos o dente do axis, né, a estrutura que dá o nome à vértebra, né, que a gente lembra que fala de eixo, axial, daí axis. Certo? Então, essa segunda vértebra cervical, axis, chamada de axis. Vamos ver agora uma vértebra cervical comum. Eu falei que essas duas, a C1, que é o atlas, e o C2, que é o axis, são vértebras atípicas. Vamos ver aqui uma vértebra C6, que é uma vértebra típica cervical. Nós podemos ver alguns detalhes também dessa vértebra. Aqui, então, nós temos uma vértebra cervical típica, né? É a sexta vértebra cervical, aqui nesse caso nós estamos mostrando uma vértebra típica. Vou colocar aqui a posição que a gente possa observar. Então, aqui nós temos a vértebra cervical numa visão lateral. Vou colocar primeiro lateralmente aqui. Na visão lateral. Aqui nós observamos o processo espinhoso lateralmente, nós observamos aqui um processo articular superior, que vai se ligar com quem? Com o processo articular inferior da vértebra de cima. Nós observamos aqui um processo articular inferior, que vai se articular com o processo articular superior da vértebra de baixo. Nós observamos aqui a presença de a face articular superior, né? E aqui também a face articular inferior. Professor, qual a diferença de processo articular superior e face articular superior? E a diferença entre processo articular inferior e face articular inferior? É isso, olha, a face é a superfície da articulação e o processo é a estrutura. Então, aqui nós observamos que existe uma estrutura, olha, uma estrutura óssea, né, que se projeta no processo. Aqui, ó, superior, existe uma estrutura óssea, certo? Então, nós temos também o processo espinhoso, olha, que é bífido, ou seja, dividido também. Nós observamos o corpo vertebral, né, típico. Nós observamos também o processo transverso, e nesse processo transverso, nós observamos o forame transverso, que é a passagem de uma artéria vertebral. Então, aqui nós temos uma vértebra cervical típica. Uma outra estrutura dessa vértebra cervical, aqui na visão anterior, nós observamos esses dois relevos aqui, olha, no corpo vertebral. São dois relevos. Esses relevos aqui, pessoal, são chamados uncus, ou processo unciforme, ok? Essas estruturas que eu estou falando aqui, os nomes, elas vão estar na descrição aqui do nosso vídeo, como um roteiro para o seu estudo. Então, é importante, eu sempre aconselho estudar, ver a aula, na apresentação 3D, mas estudar no Atlas também e encontrar e localizar essas estruturas no Atlas. Ok? Então, vendo essa vértebra cervical, vamos passar agora para a próxima conjunto de vértebras, que são as vértebras torácicas. Um instante que eu vou apresentar aqui uma vértebra torácica. Aqui está. Aqui nós temos uma vértebra torácica, onde nós vamos poder ver as estruturas, né, que fazem parte dessa vértebra e o que diferencia das demais. Então, aqui nós vamos ter estruturas semelhantes à que nós vimos anterior, na cervical, olha, como o corpo vertebral. Aqui nós temos também a nossa visão aqui superior, tá? Aqui a vértebra superiormente. Nós temos aqui essa estrutura que liga o corpo vertebral à parte posterior, aqui o pedículo do arco vertebral, chamado de pedículo, essa estrutura aqui em lilás, né, que eu estou apontando, roxo, que eu estou apontando com o mouse, pedículo. Nós vamos ter também o processo transverso. Nós vamos ter aqui essa região aqui, verde mais claro,
que é a lâmina, nós vamos ver também aqui o processo espinhoso. Lembrando, né, que na vértebra cervical também tem as estruturas, tá? Então, aqui também o processo espinhoso. Ok? Aqui, novamente, a lâmina, e aqui o outro processo transverso. Também na vértebra torácica, nós observamos aqui a estrutura, olha, processo articular superior, que é onde vai se articular a vértebra que está acima dela. Aqui temos o processo articular e nós temos também a face articular, certo? Aqui indicada, face articular no processo transverso, essa superfície aqui, tá ok? Tá bem? Então, ele apresenta também um processo espinhoso, chamando a atenção para que esse processo espinhoso não é bífido, diferente da cervical, que nós vimos agora há poucos instantes. Ele não é bífido, ele é uma estrutura única, certo? Nós temos aqui o corpo vertebral, e nós vamos ter aqui o que é que diferencia, professor, da vértebra, o que é típico só da vértebra torácica? São essas estruturas aqui, ó. São as articulações, são faces articulares para a costela. Aqui a cabeça da costela toca aqui, e aqui a outra estrutura vai tocar nessa região da costela. Então a costela, ela toca nessas duas regiões aqui, a parte superior, e aqui é uma outra porção inferior da costela. Nós vamos ver, vou apresentar agora essa relação que fica mais fácil de observarmos. Mas está aqui as estruturas que diferenciam, né? Face costal do processo transverso, e aqui a face costal superior e inferior, aqui no corpo da vértebra torácica. Um outro detalhe também que chama a atenção das vértebras torácicas é que o processo espinhoso, olhe como ele se projeta, ele fica bem mais abaixo, ó, do que a altura da vértebra torácica, fica bem mais abaixo, tá? Bem mais para baixo, se projeta bem mais abaixo que ele. Então, quando a gente toca, palpa esse processo espinhoso nessa região aqui, na verdade, eu estou tocando a vértebra de baixo. O corpo dessa vértebra está bem mais acima, está praticamente metade da distância acima. Certo? Vamos apresentar agora a relação com as costelas. Pronto. Aqui está, aqui nós podemos observar com mais detalhes como é a ligação da costela com as vértebras. Então, aqui nós temos a parte da cabeça da costela, essa parte anterior aqui da costela. Observe que ela se liga, olha, nas faces costais que se apresentam aqui na vértebra. Foi mostrado anteriormente. Tá certo? Então, elas tocam aqui nessas duas regiões, por isso que nós temos aqui essas faces aqui, para a articulação da costela. E no processo transverso, olha aqui, essa aqui acima dá para a gente ver bem, olha. No processo transverso da vértebra, nós temos aqui essa ligação também. Por isso que existe aquela fóvea, né, aquela face costal, face articular para a costela. Certo? Então, aqui são essa aqui é a disposição das costelas. Nós podemos observar aqui com mais detalhes. Ok? Bem, espero que esteja ficando claro aí essa estrutura. Tá? Então, aqui nós temos, olha, aqui nós observamos bem, olha, o processo articular, ó, dessa vértebra, aqui em branquinha, dá para a gente ver o processo articular superior dela se ligando com o processo articular inferior da vértebra de cima. E aqui o processo articular inferior dessa vértebra aqui, ligando no processo articular superior da vértebra de baixo. Vou retirar aqui alguma dessas estruturas, para que fique melhor a gente observar só o movimento aqui, só a estrutura das costelas aqui, ó. Acho que assim fica bem mais claro, né? Na visão superior também fica bem claro aqui essa ligação dessas costelas. Tudo bem, pessoal? Vamos passar agora para ver a vértebra lombar. Então, pessoal, vamos apresentar aqui, então, a vértebra lombar. Tá? É uma vértebra que o que logo chama a atenção é o tamanho do corpo.
nós observamos que ela tem um corpo também bem maior do que as demais, né? Também é a vértebra que recebe maior peso, né? É a vértebra lombar. E observamos também aqui, ela também tem um processo espinhoso, olha, mas observe que é no mesmo nível praticamente do corpo da vértebra. Na vértebra anterior que nós vimos, que foi a vértebra torácica, nós vimos que isso é bem diferente. O processo espinhoso da torácica, ele é bem para baixo, projetado inferiormente. Já o da lombar é praticamente no mesmo nível, na mesma altura. Então, tá certo? Então, nós observamos aqui ainda também o processo articular inferior, o processo articular superior, certo? Nós observamos ainda o pedículo, né? Assim como as demais vértebras, ela também tem aqui o pedículo, o processo transverso, dois lados, ela tem um processo espinhoso também, tem a lâmina, tá? Aqui é o forame vertebral, né? Todas as vértebras têm também, é por onde passa a medula espinhal, ok? Também, e ele apresenta ainda aqui duas estruturas, olha, que nós observamos melhor nessa visão aqui, nessa imagem. Nós temos o processo mamilar e o processo acessório, duas estruturas típicas da vértebra lombar, certo? Então, essa aqui é a vértebra lombar, observamos aqui as diferenças em relação às demais vértebras, certo? As principais diferenças são esses dois processos e o tamanho do corpo vertebral também, certo? Vamos ver agora a parte final da coluna, que é o sacro e o cóccix. Aqui nós temos o sacro, né, com as suas estruturas. Nós observamos aqui a base do sacro, né, também é o promontório, chamado. Nós temos aqui ainda o processo articular superior, que vai se ligar com quem? Vai se ligar com o processo articular inferior da L5, que é a última vértebra lombar. Eles têm aqui os forames, né, diversos forames sacrais. Nós observamos aqui na parte final o cóccix. Nós observamos aqui também lateralmente a face auricular, que é a estrutura que vai se ligar com o osso do quadril, o osso coxal, quadril. E nós temos aqui ainda, na região posterior, na visão posterior, nós observamos aqui o hiato sacral, nós observamos cornos sacrais, nós observamos a linha crista sacral mediana, a crista sacral média, e nós temos a crista sacral lateral, essas três estruturas aqui apresentadas. Certo? Esses três relevos aqui que nós observamos, tá? Que são estruturas que as vértebras são unidas, né? Nós falamos que são 5 vértebras sacrais, mas elas são todas unidas, né? As vértebras são unidas. Certo? E o cóccix aqui, a parte final do cóccix, nós temos aqui, né, essas estruturas, a base da parte final, a parte distal, né, mais distal da nossa coluna vertebral, aqui o cóccix. Essa região aqui do sacro, nós podemos ver aqui em detalhes também. Para finalizar essa nossa aula prática 3D, vamos falar aqui, apresentar um pouco, dar uma visão mais clara sobre os ligamentos da coluna vertebral, também que são de grande importância. Aqui nós temos a estrutura da coluna vertebral com os seus ligamentos. Então, vamos ver aqui em detalhes. O primeiro ligamento, pessoal, que nós temos é esse aqui, que é o ligamento longitudinal anterior, também chamado ligamento vertebral comum anterior. Observe que é um ligamento que ele está na região anterior dos corpos vertebrais, certo? E ele cursa por todos os corpos vertebrais, ele está ligando todos os corpos vertebrais anteriormente,
certo? Então, ligamento longitudinal anterior. E o ligamento longitudinal posterior, qual é? É esse aqui. Na aula teórica, nós mostramos a imagem, mas às vezes não fica tão claro. Mas aqui no 3D fica mais fácil de observarmos. Então, aqui ele fica na parte posterior dos corpos vertebrais, aqui está em azul. Tá? Então, ligamento longitudinal posterior, ou também ligamento vertebral comum posterior. Tá? Então, aqui nós temos a diferença, olha, o anterior, e nós temos aqui o posterior. Aqui nós observamos bem também que ele vai por todas as vértebras, nos corpos vertebrais posteriormente. Nós observamos ainda, aqui nessa visão posterior, nós observamos aqui os ligamentos, olha, intertransversos ou intertransversais, que estão unindo, ligando os processos transversos de cada uma das vértebras. Nós temos ainda aqui o ligamento nessa parte mais posterior, que é o ligamento supraespinhal, tá certo? E nós temos aqui o ligamento interespinhal também, entre as espinhas das vértebras. Bem como aqui nós temos ainda o ligamento amarelo. Deixa eu botar aqui na outra imagem que a gente observe mais claramente. Então aqui dá para ver, olha, o ligamento amarelo. Deixa eu retirar essa vértebra aqui de cima. A gente observa, está aqui o ligamento amarelo. Ele fica na parte posterior, aqui, na parte, na verdade, anterior ao arco, ao forame vertebral, né? Nós observamos aqui o forame vertebral, essa estrutura aqui, né? Então, ele fica aqui na parte posterior, revestindo a parte posterior desse forame vertebral, está aqui ele representado. Então, esses aqui são os ligamentos vertebrais, os ligamentos da coluna vertebral. Tem uma grande manutenção da estabilidade dessa estrutura, tá? Tem uma grande importância na estabilidade dessa estrutura que é a coluna vertebral. Então, com isso, meus queridos, nós finalizamos essa apresentação sobre as vértebras, suas características e suas estruturas. Recomendo que assista a aula, o vídeo da aula sobre coluna vertebral teórica, e recomendo também que faça esse estudo dessas estruturas acompanhado de um atlas, seguindo o roteiro que está aqui na descrição desse vídeo. Agradeço mais uma vez a audiência e até o próximo vídeo do nosso canal. Um abraço.